Boa noite, a paz. Pode tomar teu assento, fica à vontade. Pastor Kleber, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela propaganda. Vou contratar ele para mim. Como ele falou, deixa eu só aproveitar e fazer meu jabá. Deus me deu algumas direções. Ano passado eu tirei um ano sabático e eu pedi uma folha, eu entreguei para o Senhor uma folha em branco. Eu falei, o que é que o Senhor quer do meu futuro? E só o que vinha na minha cabeça era música. Eu sonhei muito em poder voltar para a estrada. Eu creio que eu tinha uma dívida com Deus e com quem me ouve. Com Deus em primeiro lugar, porque se Ele me deu um talento, eu não quero no dia do Senhor chegar com esse talento enterrado para Ele, falando, olha, cuidei direitinho do teu talento, aqui enterradinho, bonitinho. E com quem me ouve, porque eu creio que Deus nos chamou não simplesmente para pregar a palavra dentro da igreja, mas para transformar o lugar onde a gente está, onde Ele nos colocou. E por tanto tempo eu falei, incentivando as pessoas a fazerem isso, vão para as áreas da economia, vão para as áreas das artes. E nesse ano sabático, nesse período de meditação, o Senhor me falou, é a hora de você fazer o que você ensinou. E eu tenho tratado tudo que eu faço, desde então, como se fosse a última vez, como se fosse minha última chance. Eu vi uma frase do amigo meu esses dias que ele dizia, aquilo que você não faz com excelência é perda de tempo. E cara, isso entrou forte dentro de mim, eu tenho me aplicado a viver isso. E, enfim, as coisas aconteceram, e eu estou falando disso de uma forma enfática, porque eu não sei se você sabe, a banda que vai estar comigo na estrada é inteirinha daqui da Nazaré. Grande Meiso, cadê? Meiso, Maílson, né? Meiso fica chique também, Maílson é mais importado. O Giovanni, o Jonatas e o Gui vão estar comigo, e eu sou muito grato a Deus por essa casa que, enfim, trouxe à tona aos meus olhos esses caras tão especiais que eu encontrei uma vez na vida, que a gente tocou junto no Overmission e foi tão especial que eu falei, cara, vocês topam fazer uma turnê comigo? E isso vai acontecer, tá? Então, ora por mim, ora por nós, e se puder, esteja em algum dos shows aí da Microfonia Tour, tá bom? 2, obrigado, valeu, 3. Deixa aqui meu abraço ao pastor Flávio. Eu amo voltar nessa casa e toda vez que eu venho aqui eu falo a mesma coisa, cara. Aquela parada ali, prega a palavra, olhando para o pregador, meu irmão. É sempre uma pressão, assim, você fala, uou, prega a palavra e prega direitinho, cara. Tem algumas coisas que o Senhor tem falado comigo nesses últimos tempos e elas vão muito de encontro ao tema do temor do Senhor. Sem o temor do Senhor, a gente se perde completamente, né? Eu lembro que, lendo a Bíblia, quando Deus chama o povo de Israel, no pé do monte, Deus fala para Moisés, manda o povo santificar, porque ao terceiro dia eu vou descer. O povo teve muito medo e falou, Moisés, fala tu com Deus e o que você falar a gente obedece. E Moisés diz uma frase interessante para o povo, ele fala, não tenham medo, Deus fez isso para vos provar, para que o temor do Senhor esteja diante de vocês, para que vocês não pequem contra Ele. É interessante, não tenham medo, mas tenham temor. E o que eu queria falar nessa noite, a respeito do temor do Senhor, é a respeito do nome do Senhor. Eu não sei se você lembra a primeira vez que você ouviu o nome de Jesus. É talvez impossível a gente lembrar da primeira vez que simplesmente ouvimos o som desse nome. Porque o nome de Jesus, ele virou quase que uma expressão. Você assiste qualquer filme, as pessoas falam, oh, Jesus, como se fosse só uma expressão. Filmes de terror, por exemplo, as pessoas falam, oh, Jesus, mas nunca para expulsar o demônio. É sempre como uma expressão. Filme de terror, depois que você conhece o poder do nome de Jesus, ele fica até engraçado, porque você assiste a primeira cena e você fala, dá para acabar esse filme em 5 minutos. Não era, tipo assim, só dava uma introdução do filme, o bicho aparecia, você pum, e acabou o filme. Mas eu lembro do dia em que eu não simplesmente ouvi o nome de Jesus, mas o dia em que o nome de Jesus entrou dentro de mim. Eu lembro da hora. Eu já tinha ouvido esse som tantas vezes, mas dessa vez a pessoa de Jesus
entrou dentro de mim com o nome dele. E eu me lembro, foi uma reunião na sala da minha casa, a segunda reunião da qual eu tinha participado. O povo pregou a palavra, praticamente só leu a palavra, cantou os louvores, e no meio da oração, uma daquelas mulheres estava orando por mim, ela disse: o Senhor Jesus está mandando eu te dizer que Ele está te curando hoje. E eu estava enfermo, eu tinha sintomas, e foi tão poderoso porque eu senti alegria no primeiro lugar. A primeira coisa que eu experimentei quando me foi anunciado que Jesus estava na sala da minha casa, me curando, foi um sorrisinho no canto do meu lábio, que tipo assim, mais do que temor, mais do que medo, foi alegria. Eu senti uma experiência muito forte de alegria. Era como que uma certeza de que aquilo que estava me sendo dito realmente estava acontecendo. É como se eu não precisasse de prova alguma da veracidade daquelas palavras. E naquela tarde, a dor que eu tinha desapareceu. Em 3 dias, os sintomas que eu tinha no meu corpo desapareceram. E num período de 2 a 3 meses, eu engordei 19 quilos. Eu tive a prova na minha carne de que Jesus entrou dentro de mim. E eu me lembro que foi engraçado, porque eu não conseguia mais viver direito. Sabe, eu até cantei numa música, eu bem que tentei ficar igual, cara. Mas não conseguia, eu tentei continuar com a minha maconha, eu tentei continuar cantando meus palavrões, eu juro que eu tentei, eu fiz muita força. Mas eu não consegui mais. Porque veio uma consciência de que aquele nome era de alguém vivo, que me amava, que tinha os olhos sobre mim, que me via em todo momento, que não... A minha sujeira, o meu pecado não foi um impedimento para ele chegar dentro da minha casa e para ele entrar dentro da minha vida. O nome dele foi tomando uma dimensão dentro de mim, que eu fui percebendo o quão poderoso ele é. E desde então, aquilo foi no começo do ano de 2001, eu dediquei minha vida a conhecê-lo mais, a estar mais perto dele. Tem um verso da Bíblia que está nos 10 mandamentos, está em Êxodo 20, verso 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Sabe, deixa eu só fazer abrir uma lacuna aqui, para te falar o quanto eu amo ministrar principalmente para jovens. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que não são mais tão jovens assim, como eu, mas de espírito, né, de coração, enfim. Aliás, tem uma parada muito louca, porque eu acho que uma coisa do reino dos céus... vocês viram aquele filme Benjamin Button? O cabo ia ficando, nascia velho, ia ficando novo. Eu acho que o reino dos céus é mais ou menos assim, cara. A gente vai, pelo menos em espírito, a gente vai... O alvo é esse, né? Porque Jesus falou, aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, como se ele fosse nos purificando a partir do momento que ele entra na nossa vida. A maior tipificação de uma criança é a pureza, né? Jesus disse, aquele que não for puro como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Mas eu amo ministrar para jovens, eu sei que tem um monte de penetra aqui, mas a parada é que isso daqui é a respeito de um acampamento de jovens, o pastor Kleber é um pastor de jovens, então, meu irmão, fica mais jovem aí agora para me ouvir, amém? Eu amo falar para mais jovens do que eu, principalmente, isso é uma coisa, é um milagre que tem acontecido, porque eu me lembro que a minha vida inteira eu era o mais novo do rolê, eu não sei o que aconteceu. Isso virou, eu não encontro mais ninguém mais velho que eu. Às vezes é meio chato, mas, enfim, eu acho legal, por um ponto, eu creio que a vida vai ficando melhor com o tempo, porque você aprende a desfrutar melhor daquilo que você entende. E a gente tem uma sensação de passar algo, de deixar algo e de ver quem recebe aquilo que a gente está passando, absorver da melhor forma possível. Então a gente tenta passar isso da melhor forma possível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente ouve muito nos nossos dias e chega a assustar como o nome de Jesus tem sido desprezado. Como o nome do Senhor tem sido desprezado. Como as pessoas não têm temor algum do nome do Senhor. Você pode falar mal do Senhor, mas não pode falar mal do ministro do STF.
Você pode esculachar Deus, mas não pode esculachar algumas pessoas. E eu acho isso muito estranho, a falta de temor, e em muito é falha nossa, aqueles que carregam o nome de Jesus. Sabe, o aplicativo que eu leio a Bíblia, ele tem um recurso que você clica na palavra e aparece o nome original. Eu sei que muito pastor faz isso porque estudou. Eu não estudei. Eu clico e aparece. Amém? Então, quando eu falar porque no grego ou então no hebraico, não é porque eu sou fera. É simplesmente porque está no meu aplicativo. E, cara, eu falei, deixa eu clicar nessa palavra. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Essa palavra no original, tomarás, olha como eu estou chique. Ela quer dizer carregar. Ela quer dizer erguer. Não é simplesmente usar o nome de Jesus. Eu vou meditar um pouquinho mais disso pela frente, espero que faça sentido. É a respeito de você carregar algo. E o em vão significa de maneira mentirosa ou de maneira vaidosa. Se você pegar, então, é legal você aprender até, isso me faz até ter vontade de estudar outras línguas, porque a abrangência das palavras em outros idiomas, às vezes, te dá uma amplitude muito mais legal. Mas, tipo assim, você não vai carregar o nome do Senhor de maneira mentirosa. A gente vai meditar sobre um pouquinho sobre isso. E por que eu me sinto impelido pelo Senhor para falar isso justamente para vocês? Porque talvez o grupo geracional que mais se indigne com hipocrisia são os jovens. Eu me lembro da minha infância, quando o meu pai, por exemplo, era um herói para mim. E tudo que eu queria era ser como ele. Eu me lembro de eu pequenininho, indo numa loja de sapato, pedindo para comprar um sapato igual ao do meu pai. Meu pai era médico. E estava lá, um pirralho com um sapato de médico, porque eu queria ter um sapato igual ao do meu pai. Eu agradeço ao meu pai por ter me dado o time pelo qual eu torço. Obrigado, pai. Podia ser terrível, mas graças a Deus ele me deu um time que presta. Eu me lembro de eu sentar do lado do meu pai para assistir um jogo de futebol. E até hoje eu faço isso, é uma forma de eu matar a saudade do meu pai. É simplesmente com esses hábitos. Até que na minha adolescência você começa a enxergar alguns traços de exemplo de vida que não batem com o discurso. E eu não estou dizendo que meu pai foi um mau pai, não. Eu amei meu pai até o fim da vida dele. Meu pai, ele é um exemplo para mim. Quando eu olho para as fotos do meu pai, eu falo, meu Deus, que legal que eu pareço com meu pai. Eu carrego com orgulho as marcas do meu pai na minha vida. Mas ninguém é perfeito. E eu me lembro de quando eu comecei na minha adolescência a identificar traços de uma vida que não batia com o discurso. Então você chama isso de hipocrisia. Então você começa a se distanciar daquela pessoa por não dar mais crédito. Eu aprendi a duras penas que talvez a pior hipocrisia que nos incomode seja a dos outros, porque a nossa ela parece que passa batida. E na real, no fundo, todos nós temos assuntos a resolver internos. Amém? De alguma forma, enquanto a gente está reclamando da hipocrisia do outro, a gente pode estar sendo um hipócrita para quem está nos assistindo. Então é tempo de ter misericórdia e um autoexame para que a gente, enfim, possa dar o melhor exemplo possível, que o nosso discurso bata com a nossa vida. Mas os mais jovens sofrem mais. E eu perguntei para o Senhor por quê? Uma coisa muito simples. Eles são a geração mais próxima da fase mais pura da vida, que é a infância. Ou seja, esses traços de hipocrisia, quando eles encontram um coração completamente puro, eles não fazem o menor sentido. Até o ponto em que a gente vai aprendendo a lidar com isso. E a gente vai, de certa forma, criando casca. E a gente vai endurecendo. E a gente, quando vê, a gente está fazendo igual. E eu percebo pessoas que simplesmente no andar da carruagem se tornam cansadas. Eu vejo ministros que começaram muito bem e de repente no andar da carruagem começam a fazer concessões simplesmente porque cansaram de lutar contra a sua própria natureza ou contra um sistema pré-estabelecido. Mas eu não sei porquê. A gente se torna muito permissivo e conivente com coisas que a gente antes repudiava, denunciava e combatia. Eu conversava hoje com o pastor Kleber na mesa a respeito de Apocalipse 2, quando Jesus está falando para a igreja de Éfeso.
Ele fala, eu tenho visto o teu esforço, as tuas obras, eu conheço as tuas obras. O Senhor começa dizendo para a igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras. E ele começa a dar um monte de lista legal, tipo, cara, eu vi como você tem lutado, eu vi como você tem se esforçado. Ele diz alguns exemplos, você pôs à prova falsos apóstolos e os achaste mentirosos. Você não suporta homens maus. Mas aí o Senhor diz, tenho porém contra ti que você deixou o seu primeiro amor. E o Senhor nos dá a receita. Arrepende-te, pois, e volta à prática das primeiras obras, porque é ali que você encontra o teu primeiro amor de volta. Jesus nunca disse que aquela igreja não amava mais ele. Só disse que aquele amor puro que eles tinham antes já não existia mais. Porque quem luta dessa forma, quem suporta essas coisas por Cristo, o ama. Mas eu começo a perceber que a igreja de Éfeso pôs à prova falsos apóstolos. Os falsos apóstolos estão no mundo ou estão dentro da igreja? Dentro da igreja. Esses homens maus que eles não suportavam, era tudo, as guerras deles eram internas. Parece que você fica olhando para um monte de coisa que não presta, dando muita atenção para aquilo que está sendo feito de errado, ao ponto que teu coração vai endurecendo. E Jesus disse que nos últimos dias, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, se você dá muita atenção, você fica rodeado de mau exemplo, se você fica só ouvindo notícia ruim, cara, o seu amor começa a esfriar. E quando o seu amor começa a esfriar, a sua fé que anda junto com o seu amor começa a minguar também. Então Jesus está dizendo, você precisa voltar para a prática das primeiras obras, quando você fazia tudo com bons olhos, quando você não olhava para nada disso e atravessava qualquer lixo que fosse, e enxergava Jesus, sempre tinha uma luz brilhando. É nesse ambiente que você recupera e você reencontra o seu amor. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, e eu não vou demorar muito não, eu tenho, é simplesmente um recado para dar para vocês. O nome de Jesus não é algo que você usa, ele não é um mantra. O nome de Jesus, ele não é uma senha. Ele não é uma validação da tua oração. O nome de Jesus é algo que você recebe. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E sabe o que é um filho, cara? É alguém que carrega o nome da família. Seja um filho natural ou um filho adotado, você carrega o nome da família. E nós somos filhos adotados de Deus, amém? Nós fomos enxertados na videira, amém? Ele nos colocou ali e Ele nos deu o seu nome. O nome dele não é algo que eu uso, é algo que eu recebi, é algo que eu carrego, é algo que está dentro de mim. Como filho de Deus, você carrega o nome da família. Mas eu não sou filho de sangue. Mas o sangue de Cristo te lavou. Eu creio que o sangue de Cristo está correndo nas tuas veias. Mas e o meu coração não é o mesmo? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Mas e a minha forma de pensar, a minha cultura? Nós temos a mente de Cristo. Mas e o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para fazer a sua vontade. Amém? Nós carregamos o nome de Jesus. Não é algo que eu uso, é algo que eu carrego. Você vai perceber, tem um texto aqui que eu separei para ler, que está em Atos 19, verso 13 ao 20. Coincidentemente, é em Éfeso que acontece isso daqui. Diz assim, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Faz uma pausa. Filhos de sacerdote, cara. Amém? Tentando simplesmente usar o nome de Jesus. Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Mas o espírito maligno lhes respondeu, cara, pensa na vergonha, velho. Eu conheço Jesus e sei quem Paulo é, mas vocês, quem são? E tomaram a surra.
E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. E veio temor sobre todos eles, cara. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Cara, eu nunca vi uma surra ser tão bem aproveitada. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meu irmão, o Senhor é soberano, amém? Ele usa até o cão se Ele quiser. Porque eu nunca vi o cão dar uma surra no povo e o nome do Senhor Jesus ser engrandecido por causa disso. É incrível, é tipo assim, eu vou chamar de terrível. Porque traz temor para a gente você perceber o respeito que demônios têm com o nome de Jesus. E como é sério você usar esse nome. Mas não é usar como uma senha, como esses caras tentaram falar, como um mantra, em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou, peraí, vocês querem me expulsar assim? Peraí, eu conheço Jesus. Cara, eu conheço Jesus. Ele não está dizendo eu sei quem é. Isso ele falou de Paulo. Ele falou, eu conheço Jesus. E eu sei quem Paulo é. Mas vocês, quem vocês são? Com que autoridade vocês estão usando o nome do Altíssimo, do Todo-Poderoso, para tentar me expulsar desse lugar? Ou seja, fica provado que o nome de Jesus não é algo que eu uso. Ele não é uma palavrinha mágica. O engraçado é isso, o temor veio de tal forma que aqueles que praticavam artes mágicas, ou seja, aqueles que usavam simplesmente de encantamentos e de mantras e de mandingas, começaram a renunciar àquelas artes e queimar os seus livros, e a palavra do Senhor era engrandecida. Mas o louco é isso, o nome do Senhor Jesus foi engrandecido, por causa de uma situação talvez desesperadora. Eu preciso entender que quando o nome de Jesus está sobre mim, Ele entrou na minha vida, a autoridade não é o fato de eu saber alguns versículos da Bíblia. A minha autoridade não está no fato de eu ser um crente bonitinho, que vai na igreja. A minha autoridade está no fato de que Deus me fez uma nova criatura. Ele me fez um filho dele, cara. Você tem ideia do escândalo que é o que Jesus fez por nós? De pegar um monte de pecador e falar, vocês agora estão limpos e vocês carregam o meu nome, e vocês agora são filhos de Deus. E quando você entra na presença de Deus, cara, é como se Ele estivesse olhando para Jesus. É o momento de dar um glória a Deus um pouquinho mais alto. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por me fazer ser parte de uma família tão grande, tão linda. A cultura da nossa casa é algo que o mundo precisa conhecer, amém? Quando eu comecei a entender isso, a minha oração mudou. Porque agora eu não estava simplesmente escrevendo uma carta e dizendo no final, em nome de Jesus, que ela seja respondida. Não, eu comecei a entender que como um filho de Deus, eu tenho acesso à presença do Pai. E quando eu entro nesse lugar e começo a falar com Ele, eu estou ali em nome de Jesus. É como se Ele me desse uma procuração, no nível mais raso disso. Quando eu ando por esse mundo, pregando o Evangelho, em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse pregando o Evangelho naquele lugar. E isso é muito sério. A gente precisa ter temor. Mais uma vez eu quero dizer o quanto me encoraja a falar para gente mais jovem do que eu. Sabe por quê? Porque aqueles que são mais jovens do que eu me dão esperança. Às vezes quando você fala para gente mais velha, é aquele negócio, meu irmão, às vezes cachorro velho não aprende truque novo, sabe? Eu falo isso por mim. Quão difícil, hoje em dia,
conforme o tempo passa, quão mais difícil é da nossa mente deixar tradições, fortalezas, formas de pensar. Os jovens não, cara, parece que eles chegaram com uma folha em branco, me ensina aí. É como Jesus dizendo para Maria, o anjo dizendo para Maria, agraciada, o Espírito Santo vai descer sobre ti, você vai gerar um filho para o Altíssimo, e ela diz, mas como será isso se eu não conheço homem algum? Tipo assim, como será isso se eu não sei nada? É como se Deus estivesse falando, é tu mesmo, exatamente por isso, porque tu não sabe nada, eu posso escrever tudo dentro do teu coração. Teu coração está como uma folha em branco. Essa é a pureza. Essa é a transparência. É você ser dependente de Deus. Sabe, ser movido por Ele. Carregar o nome de Jesus é uma coisa muito séria. Porque aquilo que eu faço em nome dEle, o mundo vai saber que foi Ele. E que assim seja. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Amém? Se você orar, alguém for curado, você, por favor, diga que foi Jesus que o curou. Amém? Se você orar, se você pregar a palavra e alguém aceitar Jesus, saiba que foi Jesus que o salvou. A minha esposa, toda vez que ela está dando testemunho, e foi ela que trouxe o evangelho para dentro da nossa casa, ela fala, não fui eu que ganhei o Rodolfo para Jesus, foi Jesus que ganhou o Rodolfo para Jesus. Eu só comecei a me encher dele. E a presença dele começou a encher a nossa casa. E aí o Rodolfo foi exposto ao evangelho. E o mesmo Jesus que um dia tocou meu coração, tocou o coração dele. Sim, é muito bom você ser o veículo. É muito lindo você ver a honra que Deus nos concedeu de continuar algo que Ele começou. E sabe o que? Não é por conta própria. É o Espírito dele sobre nós, nos movendo e nos levando aonde Ele quer que a gente esteja. Você vai conhecer gente que Jesus quer encontrar. Vão haver encontros maravilhosos e você precisa estar consciente de que Deus está nisso tudo. Eu contei para o Kleber hoje uma experiência que eu tive agora. Eu estava na Itália e eu cheguei numa cidade chamada Cagliari, que fica na Sardenha. A gente pousou naquela cidade e estamos no hotel arrumando as coisas. E aí minha esposa falou, amor, a gente sempre gosta de ver um futebolzinho quando a gente está na Europa, né? Ver um jogo bom. E aí, não que aqui não tenha, né? Mas lá tem os mais legais. Ela falou, amor, qual é o time daqui da cidade? Eu falei, é o Cagliari. Ela falou, é verdade, você tem um amigo que joga no Cagliari? Eu falei, não tem, amor. Ela falou, você tem um amigo teu jogador? Você já me falou que um amigo teu que joga no Cagliari? Eu falei, eu não tenho, amor. Ela falou, então ele já jogou no Cagliari. Você me falou de um amigo seu que joga no Cagliari. E mulher tem que ter razão. Eu falei, amor, não tenho nenhum amigo que jogou no Cagliari, que joga no Cagliari, não conheço ninguém do Cagliari. E tudo bem, encerrou o papo. Jantamos, beleza, no outro dia a gente gosta de comer comida de rua. E a gente acordou para ir fazer o nosso café da manhã no mercado público lá. Ela gosta de comer umas coisas quase vivas. Aí a gente foi, e cara, era uma pirambeira, só subida, bicho. Um sol do caramba, 11h30 da manhã, um sol torrando a cabeça da gente. E estamos subindo aquele negócio no centro da cidade, assim, numa rua meio vazia. Daqui a pouco eu ouço alguém me chamando, Rodolfo. Eu olhei, tinha uma família. Um casal jovem com 2 criancinhas. E o cara veio com um sorrisão, Rodolfo, é tu mesmo? Eu falei, sou. E eu olhei para ver se eu conhecia ou não conhecia. Eu falei, legal, beleza. E aí ele, poxa, que legal, cara. A gente é lá do Dizescope, da família Dizescope. Eu falei, poxa, que legal, o Douglas é meu amigo, gente fera. Eu perguntei, vocês estão a passeio aqui? Ele, não, eu moro aqui, eu jogo no Cagliari. Aí eu falei, cara, eu não queria contar para a Ali, porque ela fica, eu sei, ela fala, tá vendo, eu sou profeta. Mas sabe quando Deus está te movendo, que até num rolê bobo, Ele te faz ter encontros, cara, que você fala, naquela hora que Ele falou, eu jogo no Cagliari, eu falei, peraí, Ali, vem cá. A minha esposa me perguntou ontem quem era o meu amigo que jogava no Cagliari, eu não conheço ninguém do Cagliari, eu conheço no outro dia um cara do Cagliari. Eu falei, tu é meu amigo, cara. Eu falei, tu não é qualquer um. A gente trocou telefone, cara, e a gente se fala quase todo dia. Família preciosa. Sabe, das coisas mais simples, a gente perceber que, cara, isso tudo aconteceu por causa do nome de Jesus. Eu não conheci um amigo, conheci um irmão, cara. O Espírito que está sobre mim está sobre ele. O nome que eu carrego é o nome que ele carrega.
E você poder encontrar essas pessoas de outro lado do mundo. E você sabe lá por quê, o que é que Deus vai fazer com essa conexão. Eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que a gente precisa estar sensível. E carregar o nome do Senhor, cara, como quem está carregando uma coisa de verdade. Lembra do primeiro verso que a gente leu? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não carregarás o nome de Jesus de uma maneira mentirosa. Aí entra a parte mais séria do que eu queria falar com vocês. O último texto que eu queria ler está em Mateus 7, verso 15 ao 23. Vocês estão bem? Estão bem? Amém? Mateus 7, 15 a 23. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Presta atenção nisso. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você sente um peso vindo? Eu não vou falar um peso de medo, nem um peso de religiosidade. Eu estou falando de um peso de responsabilidade. Amém? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deixa eu começar do começo. Ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos. Acautelai-vos da mentira. Que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas são lobos vorazes. Você percebe que aquilo que precisa se disfarçar de alguma coisa, ele na verdade ele é uma mentira e ele está usando. Está tentando te manipular, te enganar de alguma forma. A conversa vai, e o que Jesus está dividindo com a gente, trazendo esses tesouros eternos para a gente, é bem simples. Pelo fruto você conhece a árvore, porque as coisas são o que são. Quem é, quem não é, não é. Não adianta tentar se disfarçar. Não adianta tentar ser uma mentira e usar o nome dele e achar que a coisa vai dar certo. Mas entra numa zona aqui muito perigosa. E eu chamo de perigosa porque isso me dá temor. Eu vou te dizer que quando o Senhor começou a ministrar isso dentro de mim, eu comecei a reexaminar um monte de coisa da minha vida. Ele diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, porventura em Teu nome não profetizamos? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não curamos enfermos? Eu quero que você faça uma pausa e entenda aqui. Essas pessoas que estavam fazendo isso, receberam o nome de Jesus. Eles não estavam usando o nome de Jesus. Eles receberam o nome de Jesus como nós recebemos, amém? Em Teu nome não significa que eles falaram demônio em nome de Jesus sai. Não, significa que quando eles chegaram num ambiente onde tinha demônios, eles carregavam o nome de Jesus. E em nome de Jesus eles expulsaram demônios. Ou seja, os demônios saíram porque Jesus os expulsou dali, amém? A profecia foi liberada porque Jesus liberou a profecia. Toda palavra que sai da boca de Deus é profecia. Eu preciso crer que quando Jesus fala, Ele não está só me dando uma ordem, ou me dando uma dica, ou me dando uma sugestão, ou tentando me convencer. Não, Ele é Deus, a palavra de Deus acontece. Se Ele fala, ide por todo mundo, cara, nem sei o que aconteceu, eu comecei a ir. Se Ele fala, o meu povo não matará, brother, eu não mato. Porque a palavra de Deus me dá forma, ela me molda, ela diz quem eu sou. Quando Deus me mostra alguma coisa a respeito do futuro, Ele está me mostrando um lugar aonde eu vou chegar. Eu preciso crer nisso.
Quando essas pessoas profetizaram, era Jesus liberando a palavra dele. Quando os enfermos são curados, não é por causa do mantra que eu usei, não é por causa do nome poderoso que saiu da minha boca, não é por causa do nome que eu carrego. Em nome de Jesus a doença foi embora, porque Jesus estava ali e a doença saiu. Isso aconteceu no meu primeiro dia de crente. Eu fui curado, não é porque a irmã falou que em nome de Jesus. Não, ela nem orou, ela só me deu um recado, ela falou: Jesus está aqui e Ele está dizendo que Ele está te curando. A oração de cura mais doida da minha vida. Tipo, é a pessoa dele, você entende isso? Que essas pessoas não simplesmente usaram o nome de Jesus, elas carregavam o nome e a presença e a pessoa de Cristo. Agora entra a parte terrível. Ele diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Essa é a hora que, desculpa a palavra, o bagulho pega para mim. Porque quando você carrega o nome de Jesus e pratica a iniquidade, é como se Jesus estivesse praticando a iniquidade que você está fazendo. E eu sei quanto isso fere. Quando você vê alguém que foi Jesus na tua vida, fazendo coisas terríveis. Eu não estou querendo jogar um peso de perfeição, porque todos nós somos humanos e a gente ainda vai errar muito, mas que haja temor para fazer a gente se arrepender. Eu erro demais, cara. Isso me aflige. Eu sou um perfeccionista que nunca fez nada perfeito na vida. Sabe aqueles desenhos animados que botam uma vara de pescar com um peixe na frente do cachorro e ele sai correndo? Sou eu. Nunca peguei esse peixe. Eu estou correndo atrás dele a vida inteira. Isso me frustra. Gente que gosta de signo diz que é porque eu sou virginiano, que eu sou chato. Não sou chato. Quase nada. Eu sou muito chato, cara. Mas isso começou a me dar temor, cara, porque assim, eu conheci um pastor nos Estados Unidos, e quando eu o conheci, eu fui ministrar na igreja dele, ele já chegou abrindo o coração para mim, ele falou: olha, vocês vão ouvir isso de alguma forma, então espero que vocês ouçam de mim. Eu cometi adultério. Eu falei: oh, que jeito legal de conhecer o pastor da igreja. Mas ele falou, isso foi alguns anos atrás, e eu errei. E eu nem sei como isso aconteceu. Ele falou para mim, eu acho que eu enlouqueci. Mas eu não fui pego em adultério. Quando eu caí em mim, eu procurei em primeiro lugar a minha esposa, depois a liderança da igreja, depois o casal, a pessoa. E assim, ele me contou do desespero do marido da mulher com quem ele cometeu adultério. Porque o cara falava: foi você que me batizou. Foi você que fez o meu casamento, cara. Você pregou a palavra para mim. Você era Jesus para mim. Quando um homem desse comete um adultério, é como se Jesus tivesse pego a mulher do cara. É como se Jesus tivesse roubado o dinheiro do outro. E aí o que é que eu faço com o nome dele? Quando o temor vai embora, quando eu esqueço o poder que esse nome carrega. Como é que eu estou representando Cristo diante da sociedade, se a minha adoração está misturada com idolatria? Como é que eu represento Cristo diante das pessoas que ainda não o conhecem? Se eu misturo santidade com pecado? Esse silêncio que a gente está ouvindo agora é muito bom, porque significa que cada um está olhando para si. O Senhor falou uma coisa muito linda a respeito através de uma parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano. E aquilo fala muito a respeito de como será o dia do nosso encontro com Ele. Uns chegarão lindamente diante do trono, dizendo: eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz boas obras. Enquanto o outro fica lá no fundo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse: aquele saiu justificado.
é quando eu assumo o meu erro. O meu intuito não é deixar que ninguém em desespero, porque desespero significa sem esperança. É exatamente o contrário. É saber que tem um caminho de volta ao lugar onde eu coloco Ele no centro de tudo. E eu faço de tudo para representar o nome do meu Deus muito bem. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu sou casado com a Alexandra. No dia que ela casou comigo, ela recebeu o meu nome. Mas de uma forma a gente se tornou um. E ainda que eu não carregue o nome da família dela, eu carrego o nome dela dentro de mim também. Onde eu chego, eu não chego só. É o Rodolfo e a Alexandra que chegaram naquele lugar. Onde ela chega, ela não chega só. Chega o Rodolfo e a Alexandra junto com ela. Eu moro numa cidade de praia, em Santa Catarina, e o povo é muito bonito. E as pessoas que curtem praia usam roupas de praia. E muitas vezes eu estou na praia e encontro as nossas amigas. Todas as vezes que eu encontro as nossas amigas, eu vou te falar, não é nem só pelo temor do Senhor, é para honrar a minha esposa. Eu me comporto como se ela estivesse do meu lado. Porque eu quero representar a minha esposa bem. Porque eu não quero ninguém chamando a minha esposa de otária. O cara é mó vagabundo quando tu não está perto. Eu estou usando simplesmente um exemplo físico, palpável, simples, para te mostrar que talvez seja assim que a gente deveria andar com o Senhor. Cara, eu estou chegando no lugar na qualidade de um filho de Deus. Eu tenho que crer que eu estou carregando Jesus para dentro daquele lugar. Quando eu for fazer negócio com alguém, que essa pessoa tenha uma experiência de fazer um negócio com Jesus. E que essa experiência seja boa porque foi com Ele. Quando a gente no secreto tem a oportunidade de fazer algo, que a gente represente Jesus bem, cara. Sabe por quê? Lambanças feitas por homens, muitas vezes sujam as vestes da igreja. E eu odeio quando pessoas dizem, a igreja é corrupta. Não, cara, a igreja é linda, velho. Vai ler Apocalipse para você ver o tanto que ela é linda. Ela está vestida de linho fino, resplandecente e puro, que são as obras justas dos santos. Toda mazela que você vê é mazela de homens que representaram a igreja mal. Não é a igreja. A igreja de Jesus é linda. O que Ele idealizou, o que Ele deixou na face da terra é o corpo dEle. E se a cabeça é santa, o corpo também deve ser. A igreja perfeita existe. Amém? O Senhor está nos chamando de volta para um lugar onde a gente vai saber separar bem as coisas. Quando Jesus disse para os discípulos no barco, acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento de Herodes. A hipocrisia, a politicagem, as concessões, os acordos. Eu fico imaginando o que é que Jesus faria se Ele tivesse o dinheiro que a gente tem. Eu não quero entrar em paranoia não, cara. Mas eu queria deixar esse recado aqui para vocês. Eu estou dando esse recado para mim também. Porque enquanto eu falo isso, passa um filme dentro da minha cabeça de tantas áreas da minha vida, que por causa da palavra que eu preguei agora, aqui nesse momento, eu vou ter que ter um compromisso de representá-lo melhor. Não é a respeito de ser o santarrão, mas é a respeito de você carregar o nome dele com temor, cara. Dá a ele a honra que é devida. Dá a ele a glória que é devida. Sabe que a geração que vai vir depois de vocês possa ver através de vocês que existe pureza no meio disso tudo. Não é puxando a sardinha para esse ministério.
Quando eu nasci para Cristo, eu fiquei fascinado pelos ministérios de jovens, pelas igrejas de nome doido que estavam aparecendo, e falar, uau, como as coisas são diferentes, tem uma tribo. Cara, mas eu começo a perceber que aquilo que é tradicional não pode ser desprezado, sabe por quê? Talvez seja uma razão por ter permanecido tanto tempo de pé, talvez sejam raízes profundas, talvez sejam bases sólidas, talvez seja algo que atravessou tempos e estações, que já viu de tudo e continuou caminhando em direção a Ele. Hoje em dia eu amo igrejas tradicionais, véio. Pronto, falei. Sabe, eu amo, me desculpa, eu amo. Porque me inspira. O mundo que a gente vive idolatra a juventude. Como é que é o nome que estão dando agora? Porque tem tanto nome, tem gordofobia, homofobia, tem rodofobia, tem um monte de fobia. O nome que dão para quem a gente tem fobia de velho, como é que é o nome do negócio? Alguém fala alto, pelo amor de Deus, eu li isso. Etarismo mesmo. Brother, eu botei uma foto minha no meu Instagram, o cara falou, tu tá velho. Eu falei, bicho, e se eu tivesse todo embotocado, tu ia dizer o que de mim, cara? Deixa eu ficar velho de boa, meu irmão, que nem aqueles atores velhos, tipo o Mel Gibson não, aquele outro que é mais velho ainda. Tem uns muito velhos. Mas sabe o que? A gente tende a olhar para os anciãos como se ele fosse o passado. Tu acha que tu é o Benjamin Button mesmo? Não, tu está ficando mais velho, bro. Os mais velhos são o futuro. É o teu futuro. Meus olhos, eles estão nesses caras de cabelo branco que viram muito mais do que eu já vi. Já erraram muito mais do que eu errei. Simplesmente por hora de voo, simplesmente por tempo de estrada. E permaneceram. Pá, essa é a chave que eu quero. Me dá essa chave, cara. Não é nem pela mazela que eu vejo no outro, é a mazela que eu vejo em mim. Porque a minha é que pega para mim. É aquela coisa que eu faço, que às vezes eu falo, meu irmão, eu nunca mais vou entrar na presença de Deus porque eu não sou digno. E Jesus está falando, deixa de ser besta, cara, eu te lavo todinho de novo. Mas se arrepende. Muda a tua mente. E quando você vê, não é só mais um desejo de ser puro. É uma pureza que começou a entrar de novo. E você fala, cara, eu estou mudando de novo. Eu estou nascendo de novo. Cara, essas experiências é como se fosse um batismo de novo, sabe? É como se você tivesse atravessado o Mar Vermelho. E eu acho interessantíssima essa analogia, né, de atravessar o Mar Vermelho, né? Um batismo no sangue. E depois você ter que atravessar o Jordão, ou seja, você se tornou uma coisa nova, mas tem uma coisa nova ali na frente que vai precisar nascer de novo dentro de você, e a gente constantemente vai sendo transformado. Ou seja, em resumo, que a gente nunca perca a habilidade de se humilhar mais uma vez. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ou seja, ele veio até nós. Para isso ele já teve que se esvaziar. A Bíblia diz, e outra vez ele se humilhou. Ou seja, de novo ele fez isso. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. E sabe o que aconteceu? Por isso lhe foi dado o nome. Que é sobre todo nome que há. Ao qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Existe um caminho. Existe um caminho. Eu já me arrependi no meu primeiro dia da minha vida, mas sabe o que? Isso não me impede de eu me arrepender de novo se eu precisar. E sabe o que? Ainda que você não saiba, você precisa. Sabe que nem aqueles caras, tipo assim, ó, se espirrar, saúde. Sabe, tipo assim, se espirrar, saúde aí, já recebe um saúde antes do espirro. Meu irmão, nem sei porque que eu estou me arrependendo, mas eu sei que eu vou precisar me arrepender em algum momento. Então, já deixa o teu coração predisposto a isso. Sabe por quê? Já imaginou como seria o futuro das pessoas de fé se eles começassem a ver pureza com o passar do tempo no coração daqueles mais velhos que eles?
Se na sua adolescência, ao invés dos sinais de hipocrisia, a gente começasse a olhar para essas vidas e falar, o discurso bate com a vida. E é um exemplo a ser seguido. Esse é o melhor ensino que existe. Se coloca de pé, por favor. Quando o Senhor fala do fim dos tempos, Ele diz, muitos hão de se odiar, de trair uns aos outros, se serão expulsos das sinagogas, serão mortos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Mas Ele diz, mas o Evangelho será pregado em toda parte, depois disso tudo. E aquele que for fiel até o fim será salvo. Fiel, idôneo, será como Ele. Aquele que for como Ele até o fim será salvo. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Eu peço a Deus que Ele libere saúde do céu sobre cada um de nós. Que haja em nós um coração como o de Jacó, que quando teve sua primeira experiência com Deus, num sonho, ele disse, quão terrível é esse lugar. Deus está aqui, eu não sabia. Que haja em nós um coração disposto a reconhecer a grandeza do Eterno. Se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos e víssemos a realidade do mundo invisível, eu tenho certeza que a gente se comportava diferente. Pai, nós nos voltamos a Ti agora com o coração quebrantado. E te pedindo, nos lava de novo. Lava o nosso coração para que a gente entenda o peso da responsabilidade que vem sobre nós por causa da graça. Foi pela graça que nós fomos salvos. Foi pela graça que nós fomos adotados. Foi pela graça que nós recebemos o Teu nome. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo, nos ensinando todas as coisas, nos ensinando a Tua cultura, o Teu protocolo, a forma de nos mover na face da terra, ao ponto de que a Tua presença em nós faça a Tua vontade acontecer por onde a gente passar. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que, por falta de temor, nós acabamos atrasando Teus planos na nossa vida através dela. Assim como Tu és o remidor de todas as coisas, redime o nosso tempo. Que o Senhor possa nos atrair para o centro da Tua vontade e nos tomar nas Suas mãos e nos moldar de novo se for necessário, a fim de que nós venhamos a entender que a eternidade é um lugar real. E se nós não cremos na vida eterna, como disse o apóstolo Paulo, seríamos as pessoas mais infelizes do mundo.
Eu não quero simplesmente viver uma religião aqui na terra. Eu quero viver uma verdade que me prepara para aquilo que eu vou encontrar. Quando o tempo do estabelecimento da tua vontade sobre todas as coisas, o dia em que a glória do Senhor cobre toda a terra, vai acontecer. O Senhor Jesus prometeu: eu estou convosco todos os dias. Mas Ele orou ao Pai: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ensina-nos, Senhor, a te representar bem, para que o teu nome seja conhecido através de simplesmente a mais pura e poderosa virtude. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.